Pessoal, olha só o que aconteceu em Taquara. Três crânios humanos foram encontrados com um paciente do Centro de Atenção Psicossocial de Taquara. Gente, aqui está a imagem, está borrada a imagem, né? Mas aqui tem 3 crânios dentro de uma sacola. De repente, lá no CAPS, o pessoal começou a olhar as coisas um do outro lá e um me puxa 3 crânios dentro dessa sacola. Bom, claro que a polícia foi chamada imediatamente. Não há informações de que um cemitério tenha sido violado lá na cidade. Pode ser de outra cidade? Pode. Mas não há essa informação de um cemitério violado lá na cidade. 3 crânios humanos juntos nesse local, com um paciente desse CAPS, desse Centro de Atendimento Psicossocial. Como que ele tem esse material, gente? De onde veio? Como que ele conseguiu tudo isso? O caso está sendo investigado pela polícia. A Vitória tem mais informações para a gente a respeito desse achado. Diga, Vitória. Pois é, Samuca, um mistério que assustou não só a Brigada Militar, isso que está sendo investigado pela Polícia Civil ali em Taquara, no Vale do Paranhana. Segundo as informações do registro policial, a Brigada Militar foi acionada, pelo CAPS ali de Taquara, Centro de Atenção Psicossocial, depois que um paciente estava em um surto mental. Ele estava armado com uma faca e carregava uma sacola que depois a polícia descobriu que havia 3 crânios dentro dela. Ao chegar no local, os PMs já se depararam com os funcionários que conseguiram retirar essa faca desse paciente e conseguiram mobilizar ele. Durante o atendimento, os policiais encontraram então essa sacola. A gente está mostrando nas imagens, como você disse, borramos para uma imagem muito forte. Dentro dessa sacola plástica havia 3 crânios. O homem foi encaminhado então para o hospital, onde segue internado em Bom Jesus, e todo esse material, esses restos mortais junto com a faca que era utilizada por esse paciente foi encaminhado para a delegacia para iniciar essas investigações. Todo esse material genético vai passar por análise, principalmente ao longo dessa semana, para poder identificar. A Polícia Civil notificou o cemitério municipal de Taquara para eles entenderem se houve ou não alguma violação de sepultura ou túmulo, porque pode sim estar relacionado a casos como esse, mas a polícia não descarta nenhuma hipótese. Por isso que todo esse material genético vai passar por uma análise e eles vão fazer uma análise minuciosa para tentar identificar quem são essas pessoas, esses restos mortais dessas pessoas que estavam com o paciente, eu repito, do CAPS em Taquara. Ele foi levado para o atendimento médico, segue internado e, como a gente havia dito, todo esse material genético vai passar agora por uma análise. Como a gente também falou anteriormente, Samuca, o cemitério municipal ali de Taquara foi acionado. Eles também vão abrir uma investigação para saber se houve ou não alguma violação de algum túmulo, porque pode também ter esse caso relacionado, mas a polícia não descarta nenhuma hipótese e agora busca entender de onde vieram esses 3 crânios. E claro que a gente vai estar em cima dessa investigação, trazendo todos os detalhes ao longo da programação. Coisa mais estranha, gente. Meu Deus, que coisa mais estranha. Um paciente do CAPS, alguém com um problema psicossocial, Estava em surto, inclusive, com uma bolsa, uma faca. E aí abre aquela bolsa, tem 3 crânios dentro. Que coisa. Bom, ele ganhou de alguém esses 3 crânios. Ele arrancou de algum cemitério esses 3 crânios. E aí nós, em tese, teríamos 3 sepulturas violadas, já não é uma só, já fica mais fácil de enxergar quem trabalha na manutenção do cemitério. Bom, tem 3, é mais fácil de enxergar do que tem só uma violada, mas não foi esse o relato até agora, E já se começa a pensar, mas matou alguém, será, gente? Matou alguém? Estava por aí zanzando, matou pessoas que estão desaparecidas. Será que não é de alguma pessoa que está desaparecida esse crânio também? Vai saber, gente, como esses crânios humanos foram parar na mão de um paciente psicossocial do CAPS, lá de Taquara. Como? Que mistério, gente. Que mistério. Não sei, não tenho a mínima ideia. Mas fico pensando assim, Será que é de alguém que está desaparecido? Primeira coisa que eu pensei, deve ser de algum cemitério que foi violado
não tem violação de cemitério lá na cidade, pelo menos por enquanto não. Claro que agora vai ser dada uma nova olhada lá no local para tentar descobrir se teve alguma violação. Se alguém conhece ele, a família dele, né, pode colaborar com a polícia, né, trazer alguma informação a respeito do histórico de vida desse homem, para que com esse histórico a polícia tenha um pouquinho mais de noção de quem ele é, se ele pode ter feito isso, de violar um cemitério ou não, né? Ou, gente, será que não é de alguém que está desaparecido por aí? Mas daí teríamos que ter 3 pessoas desaparecidas, em diferentes momentos, 3 pessoas desaparecidas, e ele está com os 3 crânios? Não, né, gente? Não, seria muito acaso, né? Mas 3 pessoas desaparecidas ao mesmo tempo, ele encontrou o crânio dessas 3 pessoas no mesmo lugar e pegou. Difícil, né? Mas já é bem mais provável do que de 3 pessoas que desapareceram em 3 situações, uma diferente da outra, né? Que coisa, né, tia? Que coisa estranha, né? E aí vocês devem estar lembrando, junto comigo aqui, vocês devem estar pensando, né? Mas 3 pessoas desaparecidas juntas. Tem um caso aqui no estado? Tem, né, pessoal? Todo mundo sabe. Janeiro desse ano, família Guiar, todo mundo sabe dessa história, o quanto acompanhamos aqui, desapareceram. Será? Não tem como saber, né, gente? Não, será que é deles? Não tem como cogitar uma coisa dessas. Mas, evidentemente, que a Polícia Civil está buscando, entregou esse material aqui para o pessoal do Departamento Médico Legal, Instituto Geral de Perícias, fazer os exames necessários para tentar identificar que família pertence, ou quem sabe tentar identificar, né, de onde foram arrancados esses crânios. Um mistério muito grande que tem aqui no estado, portanto, a partir de agora, 3 crânios encontrados com um homem paciente de um centro de atendimento psicossocial. É um caso que a gente segue apurando, atualizando as informações e trazendo as novidades para vocês.